Olá a todos, acadêmicos do curso de Turismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, disciplina de meios de hospedagem. Finalizamos hoje a nossa discussão sobre a área de restauração nos hotéis. Nós tivemos duas aulas que trataram especificamente do salão, do restaurante, recursos humanos, equipamentos, funções, entre outras coisas. E semana passada nós ingressamos na discussão da cozinha ou área de produção, como é denominada. Semana passada nós pudemos falar um pouquinho sobre a estrutura física da cozinha, o conceito da cozinha, sua forma de funcionamento, e de maneira com que a gente pudesse hoje trabalhar aspectos mais voltados às funções de trabalho que existem dentro desse ambiente chamado cozinha. Já adianto, logo no início da aula, que a semana que vem, sexta-feira, vai ser a nossa prova oficial 2. E nessa prova oficial 2, nós trabalharemos apenas com os conteúdos de eventos e alimentação e bebidas. Então, o que se tem que estudar para a prova 2 é eventos e alimentos e bebidas. A prova 2 vai acontecer na última sexta-feira do mês de junho, a semana que vem, e ela vai acontecer somente nesse dia. Então, vocês vão ter um prazo de 24 horas para fazer a prova, já que no dia seguinte eu preciso fazer os cálculos para verificar quem ficou de PO ou não, porque a prova optativa vai acontecer dia 3 de julho, na sexta-feira. No final dessa aula de hoje eu já apresento o que vai cair na prova, as datas, eu quero que vocês fiquem atentos. E a nossa prova 2 vai valer só 7,5, porque eu já dei um trabalho valendo meio ponto e eu estou lançando outro trabalho hoje valendo 2 pontos. Então é muito importante que vocês façam, eu vou dar a devolutiva do primeiro, vocês façam esse trabalho de 2 pontos, de acordo com a data solicitada, para que vocês possam, semana que vem, fazer a prova de vocês com tranquilidade. E eu afirmo ainda que após a avaliação falta uma única aula, e essa aula eu vou trabalhar. Vou postar para vocês no dia da prova, mas ela não vai cair na prova. Mas ela diz respeito à acessibilidade no turismo e na hotelaria. Né? E eu consigo concluir, então, o nosso cronograma de disciplina. Ao tratarmos da cozinha, na semana passada, nós informamos que a equipe que trabalha na cozinha também se chama brigada, como na equipe que trabalha no salão do restaurante. A brigada da cozinha orquestrada pelo chefe, a brigada do salão do restaurante orquestrada pelo maître. São duas equipes que trabalham conjuntamente, mas que o pessoal do salão não pode frequentar o ambiente da cozinha por questões sanitárias. E ainda, junto com o chefe e com o maître, existe a função do gerente de alimentos e bebidas. Apresentamos que, diferentemente do conforto, da simpatia, da temperatura agradável, da decoração de um salão do restaurante, a cozinha, por ser uma área de produção, ela acaba sendo um local muito mais estressante. É um ambiente quente, é um ambiente fechado, com serviço intenso, com pressão por parte do salão do restaurante pelo cliente, pelos próprios garçons, maîtres, já que se deseja a oferta de um produto que tenha um padrão de qualidade. Então, é uma equipe mais estável, que geralmente acaba tendo uma alta rotatividade.
E sendo uma equipe com maior instabilidade, eu apresentei, se não me engano, no nosso último encontro, que para piorar tudo isso, a cozinha é um ambiente com armas brancas, com facas, né? Então a gente tem que ter uma gestão muito boa desse espaço para que não se gere problemas com maior gravidade. Por isso, além de um bom chefe, os funcionários precisam ter suas habilidades técnicas, eles precisam dominar aquilo que eles fazem. Há de se ter uma organização, uma criatividade, bons materiais de trabalho e, sobretudo, treinamentos constantes. A gente tem que entender que as cozinhas dos restaurantes dos hotéis no Brasil, tirando algumas redes, ela não é composta por profissionais que estudaram na França e na Suíça, né? São pessoas que geralmente são muito bons cozinheiros, mas que vivem do lado de fora do hotel em condições difíceis, às vezes inclusive sem escolaridade. Então, o chefe de cozinha, além de orquestrar muito bem a equipe, ele tem que ter aquelas preocupações já mencionadas em saber receber a matéria-prima, os alimentos, saber delegar as funções, como higienizar, como estocar, como pré-preparar, como preparar e liberar para o restaurante, circulação de alimento, né? E nós falamos da marcha na van, uma circulação que seja coesa, para que não se tenha idas e vindas nesse prato, uma circulação diferenciada no lixo. Isso tudo só se consegue quando se tem um bom planejamento de público-alvo, de tipo de serviço, de tipo de menu, cardápio por diante. Sendo a cozinha uma área de risco constante, já que se lida com coisas quentes, existe uma paramentação, uma uniformização diferente do uniforme do pessoal que trabalha no salão do restaurante. O pessoal que trabalha no salão do restaurante acaba usando uma vestimenta mais agradável aos olhos. E dentro da cozinha, a vestimenta, ela faz função de equipamento de segurança, né? Ela tem que proteger aquele funcionário que lida com a cozinha. Geralmente se utiliza uma touca, e a touca do cozinheiro se chama toque blanche. A gente vai perceber que a maioria das expressões da cozinha, elas advêm do francês. A cozinha francesa tem muita importância na culinária e na gastronomia. E isso vocês vão poder perceber quando estudarem a história da alimentação na disciplina de alimentos e bebidas. E a toque blanche, ela não só serve para evitar qualquer tipo de contaminação, por exemplo, com cabelo, né? Que um cabelo jamais pode cair dentro de um prato. A toque blanche, ela também serve para segurar o suor, sendo uma região muito quente, para que o suor não escorra no rosto do funcionário. E ela é alta justamente para que essa cabeça possa respirar, né? Se o tecido dela em cima fosse rente ao couro cabeludo, pelo suor, isso poderia gerar mal-estar e coceira, por exemplo. Então, a touca com esse espaço vazio entre a cabeça e o topo da touca serve justamente para essa respiração. A doma é a camisa que se usa, essa que se apresenta na foto, e a gente percebe que ela tem esse transpasse na frente justamente para que na altura do peito do profissional exista uma camada dupla de tecido para que isso ofereça alguma segurança para ele, né? Se for derramado algum conteúdo quente, duas camadas de tecido vão proteger muito mais que um tecido só. As roupas são de manga comprida. Quanto menos exposição do corpo de pelo,
dentro da cozinha, tanto melhor. Então, sempre calça comprida e a doma com manga comprida. Bem que se dizer, é proibido a utilização de barba no ambiente da cozinha, porque um pelo, um cabelo, é um grande inimigo da alimentação. Né? Esmalte, nem pensar, anéis, brincos, são todos componentes que geram risco nesse ambiente da cozinha. A calça do funcionário da cozinha, ela geralmente ela é uma calça que não é branca, ela é xadrez bem pequenininho, de preto e branco. Esse xadrez ele tem quase que um formatozinho de um pé de frango, de um pé de galinha. Por isso que ela se chama calça pied de poule, pé de frango na língua francesa. E ela tem essa cor parda, né, pelo xadrez, justamente para que os respingos de molho ou alimento não fiquem muito visíveis. Né? A cozinha é um lugar que, infelizmente, o profissional se suja. A higiene tem que ser constante, mas a roupa de trabalho ela acaba sofrendo a ação do que está se preparando num determinado dia. Os sapatos precisam ser confortáveis, antiderrapantes e fechados, costumam ser brancos e hoje já se utiliza muito uma espécie de crocs, que é confortável, é fácil de lavar, é fácil de manter a higiene nesse ambiente de cozinha. Então tem que se evitar braços expostos, brincos, joias, colares, esmaltes, perfumes, a queda de cabelo, qualquer parte do corpo, com exceção do rosto e das mãos, devem estar cobertos por questões de segurança. E essa segurança ela é acentuada com a utilização dos uniformes ou dos equipamentos de segurança adequados. E aqui eu apresento para vocês um organograma de uma cozinha, obviamente de uma cozinha de padrão. A gente vai perceber, como vimos no decorrer da disciplina inteira, que nós apresentamos aquilo que é correto e não necessariamente aquilo que acontece. Hoje as cozinhas, por questões de custos, acabam sendo muito mais enxutas. Eu falei na última aula que o ideal era que uma cozinha tivesse estações de trabalho. Cada estação de trabalho com seus equipamentos. E essas estações de trabalho montadas de uma forma que segue a marcha naval, o processo de construção do alimento até ser liberado para a mesa do cliente. E essas estações separadas de trabalho, elas também existem por segurança, já que facas que lidam com frango não devem lidar com peixe e com carne, porque isso acaba gerando o que se denomina de contaminação cruzada. Mas a gente sabe que, na verdade, poucos são os restaurantes que têm toda essa equipe. Né? Não só a equipe, mas esses espaços específicos adequados para as equipes. A gente já percebe hoje que às vezes a cozinha é muito mais enxuta e que se trabalha com cores. Tudo que vai mexer com peixe é vermelho, tudo que vai se mexer com frango é azul, desde cabo de faca, tábuas, é, é, panos auxiliares, luvas e assim por diante. Mas essa seria uma cozinha ideal, com o chefe de cozinha no topo, o seu auxiliar, chamado subchefe ou sous-chefe, e aí, a partir do chefe de cozinha e do seu auxiliar, ou subchefe, nós temos todas as funções correspondentes a cada espaço que a cozinha deveria ter. Nós temos uma estação de trabalho, e eu sei que é difícil, pessoal, gravar esses nomes, mas é muito importante que nós busquemos entender
Eu sei que a prova vai se poder consultar material, mas para que quando a gente vivenciar o mercado, a gente saiba dos termos que estão tratando. Um dos setores que a cozinha pode ter é um setor denominado patisserie. E a patisserie, ela é liderada por um profissional chamado patissier. O que se faz? Patisserie é uma palavra comum no nosso vocabulário. Geralmente a patisserie vai lidar aí com as sobremesas, com doces e com assados, pãezinhos, tortas doces, coisas desse tipo. Quem lidera essa estação de trabalho é o patissier, que é auxiliado por um commis. A gente viu que o commis no salão do restaurante auxilia o garçom, geralmente tirando a louça suja da mesa, ajudando na mise en place. Dentro da cozinha, o commis auxilia o seu superior e faz a mise en place do trabalho diariamente. Então, o commis da patisserie, todos os dias ele vai montar a estação de trabalho, fazer a mise en place da estação de trabalho e vai trabalhar junto com o patissier. Depois, uma outra posição é chamada de entremetier. E esse entremetier, ele é subdividido em duas funções, em potager e em legumier. Não que necessariamente o entremetier tenha que ter esses dois outros funcionários, o potager e o legumier. Pode ser que o entremetier faça tudo. Quem é o entremetier? Ele é o funcionário dentro da cozinha que é responsável por pratos quentes, por sopas, sem envolver carne e sem envolver peixe. Então ele cuida de caldos de sopas quentes. Por isso que ele tem subordinado a ele o potager e o legumier. Potage, em francês, é batata. Legumier vem de legumes. Então, o entremetier lida com caldos, com sopas de batatas, legumes, e existe os commis, que são auxiliares para montar a estação de trabalho e para auxiliar no desenvolvimento das atividades. Depois existe uma função chamada saucier. Saucier vem de sauce. Sauce em inglês é molho. Né? Em francês eu não sei falar, mas acredito que seja uma palavra muito próxima, já que saucier é quem vai cuidar dos molhos. E uma coisa interessante é que, como o peixe não é uma coisa muito comum nos espaços da cozinha, não existe uma posição específica para peixe. Quem mexe com peixe muitas vezes é o saucier. Molho não é uma coisa de grande quantidade, peixe também não é uma coisa de grande quantidade, a não ser que seja um restaurante específico. Então, a pessoa que cuida de molhos, ela acaba atuando com o peixe. Por isso que poissonnier é a pessoa ou a função de lidar com o peixe. Em francês, peixe é poisson. Né? Então, nós já vimos o patissier com as massas doces, o entremetier, que lida com batatas e legumes, caldos, o saucier, caldos quentes, o saucier, que lida com molhos e às vezes com o peixe, quando necessário, também auxiliado pelo commis. Nós temos o rôtisseur, que vem da palavra rôtisserie. É uma palavra também já mais comum aos nossos ouvidos. E o rôtisseur, ele lida com grelhados.
E ele, então, ao cuidar de grelhados, ele é auxiliado pelo seu comi. Comi, lembrando que auxilia nas funções e arruma a estação de trabalho, arruma a mise en place do ambiente. Uma outra função é chamada garde-manger, e o garde-manger, ele trabalha com os pratos frios ou em temperatura ambiente, geralmente saladas, antepastos, também auxiliado pelo seu comi. Existe a função do cobre-folga, que na cozinha se chama de tournant. Na hotelaria é comum a gente ouvir a expressão turnante. Quem é o turnante? É o multiuso que assume a função de alguém que esteja em folga naquele dia. E o tournant, ele não tem commis, obviamente, porque ele atua como pâtissier, como entremetier, como saucier, como rôtissier, como garde-manger. Né? Então, ele é um coringa, ele é um turnante. E depois nós temos o pessoal que cuida da limpeza, é o chef steward. Chef steward, ele é responsável por uma seção que recebe os materiais sujos que foram usados nas mesas para que se entre num processo de limpeza. É uma função que está atrelada à cozinha, mas que tem uma área de trabalho um pouquinho separada, já que a gente falou que o sujo tem que ficar longe do que está limpo. E ele tem como os auxiliares um auxiliar steward ou um nome já francês chamado plongeur, que tem a ver com quem lida com água. Então, essas são as funções básicas de uma cozinha completa. Né? Muitas vezes essas funções existem e os profissionais não sabem nem essas nomenclaturas. Muitas vezes elas não existem e muitas vezes o pâtissier é a mesma pessoa que o entremetier, que o saucier, já que o número de pessoas pode ser maior ou menor numa cozinha. Uma cozinha complexa, a gente olhou já aqui que a gente teria mais de 10, 15 funcionários. Isso é custoso para o hotel. Eu tenho uma experiência fora do país, em uma estação de esqui nos Estados Unidos, e nós trabalhávamos num resort, numa espécie de restaurante que atendia 5 hotéis. As pessoas iam esquiar e durante o dia elas paravam nesse restaurante que era lanchonete, que era bar-café, para se aquecer e para se alimentar. E nós atendíamos em média 5.000 pessoas por dia. Né? Os hóspedes dos 5 hotéis, mas as pessoas que iam esquiar e que não necessariamente estavam hospedados nesses hotéis. E nós éramos em 65 funcionários na equipe de alimentação e bebidas. Então a gente pode ver que essa estrutura ela pode ser muito mais enxuta ou mais inchada, digamos assim. E aí aqui a gente apresenta algumas especificidades dessas funções. O chefe de cozinha, também chamado de chef de cuisine em francês, ele é responsável por toda a organização do trabalho na cozinha, então desde a chegada da matéria-prima, processo de produção, gestão, desempenho e supervisão. É ele quem cria, junto com o gerente de A&B e auxílio do maître, o menu. Quais são os pratos que o restaurante vai oferecer? E a partir dessa definição dos pratos, cria-se o cardápio, o material impresso. E é um processo complexo criar o menu, né? Porque você tem que ter as receitas muito bem definidas, essas receitas precisam ser colocadas no que a gente chama de ficha técnica. E a ficha técnica antigamente era impressa, mas hoje ela é virtual. Para cada prato existe uma ficha técnica com a foto do prato, a receita do prato, a quantidade de
ah, elementos que montam esse prato. Por exemplo, cenoura, batata, carne. Quanto que é o quilo da cenoura? Quanto que é as 100 gramas de cenoura que usa nesse prato, de maneira que se chega a um preço de custo do prato. E depois algumas metodologias ensinam a você a transformar esse preço de custo num preço de venda. É, uma das metodologias trabalha sempre com uma casa de 33, 35% a mais. Então, inclusive as medidas, né? A gente mencionou que é super desagradável você pedir o mesmo prato que o seu colega e o bife dele vir 2 vezes maior que o seu. Então, o chefe de cozinha não só lidera e gere sua equipe, mas ele participa da criação de pratos. Ele elabora essas fichas técnicas, ele supervisiona todos os processos. E o sous-chefe, o subchefe, auxilia esse chefe de cozinha e o substitui quando necessário, porque o turnante existe para substituir as outras funções. E é comum, pessoal, que às vezes uma rede de hotel que tem 3 hotéis na cidade, ela tenha um único chefe de cozinha que cuida da gestão das 3 equipes. Isso pode acontecer, mas é muito interessante que cada cozinha tivesse o seu chefe presente integralmente. O chefe acaba não trabalhando só quando o restaurante está aberto, mas ele tem que ir até o consumidor, negociar com o consumidor para comprar os melhores produtos e ele cuida de tudo isso desde a chegada até a mesa do funcionário. Socie lida com fundos, molhos, carnes ensopadas, guarnições. Quando não existe um subchefe, é ele que substitui o chefe. O garde-manger, ele limpa e corta carnes, porciona, ocupa-se com as preparações frias, como saladas. É a maior função dele, como eu já havia dito, né? O cuidado com as saladas, com os antepastos. O trancher, de trinchar, né, na língua francesa. Ele não está naquele organograma, mas é quando existe um trincheiro, alguém que cuida só de cortar e desossar as carnes. Não é comum, uma função tão comum, mas pode existir. O entremetier, como foi dito, sopas, pratos com ovos, legumes, farináceos, e na ausência do patissier vai cuidar da sobremesa também. O rôtissier cuida dos grelhados e frituras e o patissier das massas doces e salgadas, das sobremesas e a sua exposição. Poissonnier está atrelado ao saucier com pescados e frutos do mar. O potager e o legumier estão atrelados ao entremetier, então seriam integrantes secundários aí dessa brigada. A gente não vai trabalhar com profundidade, isso foi para estampar para vocês quais funções podem existir, porque isso é uma discussão muito específica da disciplina de alimentação e bebidas. Mas se estamos trabalhando o restaurante dentro do contexto dos hotéis, é importante que a gente esteja acostumado a ouvir essas nomeações. Essa função primeira, ela também não está naquele organograma. É o aboyer. E o aboyer, pessoal, é quem fica controlando na cozinha a entrada e a saída de pedidos. Por mais que a gente saiba que hoje é muito informatizado, e que às vezes o garçom vai tirar o pedido na cozinha, o garçom vai tirar
o pedido, perdoe-me, no salão do restaurante por meio de um tablet, quando ele lança o pedido do cliente no tablet, essa comanda é gerada lá na cozinha. E é o aboyer que vai receber essa comanda e colocar numa ordem, numa espécie de quadro. Quem chegou primeiro, há quanto tempo que aconteceu um pedido, se está em atraso, se não está. Né? Ele faz toda essa comunicação. Geralmente ele, inclusive, coloca uma pressão nos cozinheiros de forma oral, né? A gente fala que ele é a pessoa que grita dentro da cozinha, justamente porque ele é pressionado por essas comandas que são geradas a todo momento e cada restaurante tem um padrão de tempo de espera de produção do prato, assim por diante, e por isso a importância da existência de pratos pré-preparados. Essa segunda função também não está naquele organograma, mas se chama chefe de garde, e é uma espécie de chefe de cozinha para quando o restaurante não está funcionando, quando tudo está fechado para os clientes. Mas é outra função mais rara. Geralmente o chefe cuida tanto dos momentos de calmaria como os momentos de funcionamento. Steward ou plonger pela limpeza e a limpeza dos utensílios do restaurante, porque é importante que cada chefe dessas zonas de trabalho cuidem da limpeza e da lavagem dos seus próprios utensílios. Então, o entremetier com o seu commis vão fazer mise en place, vão trabalhar e no final do expediente vão limpar os utensílios usados. Né? A gente fala um pouco do risco que é mandar facas de alto corte para ser lavado com o resto dos utensílios do restaurante. Então, o steward e o plonger vai cuidar de lavagem de copos, talheres, pratos do salão do restaurante. O commis é um auxiliar, o turnante é a multifunção, é o coringa, né, para substituir os demais colegas. Só o chefe que é substituído pelo sous-chefe ou pelo subchefe. Cada profissional desse, então, vai cuidar da sua mise en place, preparação do setor, mise en place é a organização do setor, o que é auxiliado sempre por um commis. Que tamanho deve ter essa equipe da cozinha? Da mesma forma que se responde quando a gente pensa que tamanho tem que ser a brigada do salão do restaurante. Essa cozinha vai ter uma equipe maior ou menor, dependendo do cardápio que se quer, do menu que se quer desenvolver e, consequentemente, do cardápio que se apresenta para o cliente. Quando um cliente pega um cardápio de 3 folhas, ou ele pega um cardápio de 10 folhas, significa que o restaurante do hotel oferece mais coisas. Se oferece mais coisas, a equipe acaba sendo maior. Existem hotéis que têm restaurantes com menus fixos. Existem hotéis com menus que mudam semanalmente ou mensalmente. Isso tudo vai influenciar no tamanho da brigada da cozinha e no tamanho da brigada do salão. Quais horários e dias que esse estabelecimento vai atender, quantas pessoas, qual que é o tipo de serviço, qual que é o perfil de funcionário e qual que é o tamanho físico da cozinha. Tudo isso vai te dizer e vai te auxiliar se aquele restaurante precisa ter mais ou menos funcionários. A gente está falando, pessoal, em restaurantes de hotel, mas isso é cabível para os restaurantes fora de hotel. E é importante ressaltar que quando a gente pensa em restaurante de hotel, esse restaurante pode ser do próprio hotel ou até terceirizado. Existem hotéis que têm restaurantes dentro do estabelecimento, mas que não pertencem ao hotel. Documentos importantes, a gente já mencionou o que é a ficha técnica. A ficha técnica é um documento
criado pelo chefe, cada prato oferecido, cada doce oferecido, cada porção oferecida tem uma ficha técnica. Essa ficha técnica é um documento feito pelo chefe que tem a foto do alimento, do prato pronto, para que os cozinheiros tenham um padrão de como montar e apresentar esse prato. A padronização é importante. Existe a receita de como fazer, para que qualquer funcionário consiga fazer. E existem as especificações de alimento. Vai leite, quanto que é o litro de leite? Quantos ml de leite usa neste prato? Quanto que custou o leite para esse prato? E isso vai se fazendo com todos os elementos que compõem o prato. E aí eu fiz um asterisco que é muito importante quando se cria uma ficha técnica, que se tenha domínio de um conceito chamado fator de correção. E o fator de correção são coeficientes que já existem prontos, mas que dá para se criar, mas não vem ao caso eu ensinar, que te ensina a medida ideal de um determinado elemento. Vou explicar para vocês. Vamos supor que num determinado prato eu precise usar 100 gramas de cenoura. Só que 100 gramas de cenoura que eu vou usar no prato é a cenoura limpa. Se eu comprar 100 gramas de cenoura suja, na hora que eu descascar a cenoura, ela não vai ter mais 100 gramas. Então, o fator de correção é um coeficiente que auxilia nisso. Se eu preciso para a receita 100 gramas de cenoura limpa, eu tenho que comprar quantos gramas de cenoura suja? Por conta dessa perda com o processo de descascar. E nesse slide, eu apresento para vocês um exemplo, né? Um exemplo do filé mignon. O filé mignon é uma peça de carne que já tem um fator de correção definido, e nutricionistas trabalham com isso, de 1,63. Porque o filé mignon, depois que ele é retirado a gordura e as aparas, ele também perde um pouco, um pedaço do seu tamanho. Então, vamos supor que eu estou fazendo um prato que leve 200 gramas de filé mignon. Se o fator de correção é 1,63, e isso é internacional, eu vou multiplicar 200 gramas por 1,63 e vou chegar a 326 gramas. Então, eu vou ter que comprar 326 gramas para eu limpar, e depois da limpeza, esses 326 se transformar em 200, que é o que eu vou usar no prato. Então, a ficha técnica, até com isso, ela precisa lidar. E aqui tem uma ficha técnica, ela não está com a foto, não está com a receita, mas é uma ficha técnica de um escondidinho. E daí ela traz todos os elementos. Vai carne seca, vai manteiga de garrafa, vai alho descascado, vai cebola, sal, pimenta, salsinha, creme de mandioca, leite, manteiga de garrafa de novo, sal, pimenta a gosto. E aí ele começa da seguinte forma. A carne seca, no número 1, ela é desfiada. E aí eu vou usar de carne seca nesse prato 100 gramas. Só que essa carne seca é vendida por quilo. O quilo está R$ 18,90. Se eu uso 100 gramas, eu vou usar R$ 1,89 para essa carne. E aí eu vou fazendo de todos os elementos, de maneira com que eu chegue no final e consiga saber o quanto eu gastei. Vamos supor que nessa coluna escrito custo total,
eu vou somar 1,89, 1,60, 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo, 25 centavos, 7,29, 0,19, 3,20, 0,1. Eu cheguei ao custo lá em cima de R$ 12. Eu sei que para fazer essa porção de escondidinho, eu vou gastar R$ 12. Não é o preço que eu vou vender, é o quanto custa. E aí eu faço 1,89, significa 12,93% de R$ 12, que é a porcentagem sobre o custo total. Não se desesperem com isso, eu só preciso que vocês entendam essa lógica, porque isso pertence à disciplina de alimentos e bebidas. Eu só trouxe esse exemplo para mostrar que o chefe não só gera equipe, mas ele tem que se preocupar com a criação do menu e para cada prato ele tem que construir uma ficha técnica como se apresenta. Além da ficha técnica, hoje a gente tem a comanda como um documento super importante no restaurante. A comanda é onde se tira o pedido e leva para a cozinha, que auxilia na hora de se fechar a conta. Pelas tecnologias na atualidade, isso é feito virtualmente. Né? Hoje os garçons já trabalham com celulares, com aplicativos ou tablets, e isso é gerado na cozinha e é gerado para o caixa. Mas nós sabemos que alguns restaurantes ainda lidam com essas comandas. Outro documento importante é a ordem de serviço. A gente sabe que o hotel precisa ser informado. Vamos supor que o hotel tem um costume de oferecer 100 cafés da manhã por dia, mas vai chegar uma excursão ou vai ter um congresso. Né? O pessoal da recepção tem que avisar o hotel que em tal dia, em tal horário, vai haver um acréscimo de pessoas para que a cozinha esteja preparada. Ou vai haver um casamento no salão de eventos e esse restaurante vai cuidar da alimentação do casamento. Então, essas ordens de serviço são mandadas aos setores e às próprias áreas de trabalho dentro da cozinha para que todo mundo tenha ciência do que vai acontecer e de que forma vai ter que se trabalhar. Requisição de mercadorias é o chefe de cozinha ou gerente de alimentos e bebidas, conforme vai percebendo a necessidade de inclusão de itens no estoque, vai se solicitando para o pessoal de compras do almoxarifado providenciar. Então, essas requisições precisam ser documentadas, porque mensalmente o hotel precisa de relatórios para comprovar exatamente o que ganhou, quanto consumiu e assim por diante. Então, a requisição de mercadorias também é mais uma questão que precisa de documentação. Cada hotel vai ter sua forma. E nós aprendemos, então, lá no começo, quando a gente demos início às discussões da área de alimentos e bebidas na hotelaria, eu ensinei a vocês os coeficientes para a área de alimentação e bebidas. Então, dependendo do tipo de restaurante que o hotel tem, eu vou ter um coeficiente para calcular o salão. E assim que eu achar o tamanho do salão, eu consigo calcular a área de produção. E assim que eu calculo a área de produção, eu consigo calcular o depósito da área de produção. É como um efeito cachoeira. Eu primeiro preciso saber a tipologia do restaurante, quantas pessoas o restaurante atende, para eu escolher o coeficiente, calcular o tamanho do salão, depois da cozinha, depois da área de produção, do depósito, perdão. E se for o caso, ainda calcular banheiro para os clientes homens, banheiro para os clientes mulheres e vestiário para os funcionários homens e vestiário para os funcionários mulheres. A gente já mencionou que, ainda que o hotel tenha vestiário para os funcionários, o pessoal da alimentação precisa ter vestiário específico. Embora eu tenha apresentado esses coeficientes para vocês, eu não ensinei a aplicá-los. Então a gente faz a pergunta: como que eu vou usar esses coeficientes? E eu trago aqui para vocês um exemplo.
Imagine que o seu hotel conte com um restaurante internacional para 150 pessoas e conte com uma cafeteria, uma coffee shop para 80 pessoas. Então eu já sei que esse meu hotel tem 2 estabelecimentos de alimentação: um restaurante internacional para 150 pessoas e uma cafeteria para 80 pessoas. E aí ainda o seu restaurante vai ter um banheiro masculino e um banheiro feminino, e a cafeteria também terá um banheiro masculino e um banheiro feminino. Então, calcule a área de alimentação e bebidas desse hotel. Primeira coisa que eu faço na tabela é escolher, né? A gente tem um restaurante internacional e uma coffee shop. E eu já lembro vocês, no AVA existe a tabela com os coeficientes de todos os setores, né, que auxilia vocês. Mas nesse caso, o hotel tem um restaurante internacional e uma coffee shop. Já separei esses coeficientes. E separei também os coeficientes para banheiro masculino e feminino, porque eu sei que o restaurante e a coffee shop tem esses banheiros. E vejam, para o restaurante internacional, eu preciso de 1,8 metros para cada pessoa que frequenta o restaurante. São 150 pessoas. Eu vou multiplicar 150 por 1,8 e vou achar o tamanho do salão do restaurante. A área de produção é 35% do tamanho do salão e o depósito é 50% do tamanho da área de produção. Então é o que eu apresento aqui. Restaurante internacional. O coeficiente é 1,8 metros quadrados por pax. Se a sala tem de 150 pessoas, 150 pessoas vezes 1,8, eu vou ter que ter uma sala de 270 metros quadrados. E a tabelinha diz que para restaurante internacional a cozinha tem que ter 35% do tamanho do salão. 35% de 270 metros quadrados é 94 metros e meio. A cozinha tem que ter 94 metros e meio. E a tabela diz que o depósito tem que ter metade do tamanho da cozinha. Se a cozinha mediu 94,5, o depósito tem que ter 47 metros e 25. Banheiro masculino 150 vezes 0,05, banheiro feminino 150 vezes 0,06. A gente percebe que banheiro para a área de alimentos e bebidas usa o mesmo coeficiente que os banheiros para a área de eventos. E o vestiário masculino e feminino, a tabela diz que é 0,06. Né? E é 0,06 vezes o número de clientes, está escrito na tabela. 150 clientes vezes 0,06 é um vestiário de 9 metros quadrados masculino e um vestiário de 9 metros quadrados feminino. Calculei o restaurante, eu vou para a coffee shop. Quando eu pego na tabela coffee shop, o coeficiente já é 1,5 metro por cliente. Tamanho da sala, 80 clientes vezes 1,5 metro, 120 metros quadrados. A área de produção, de acordo com a tabela, a coffee shop, a cozinha tem que medir 15% do salão. Atentem-se a isso. Ó. Restaurante internacional, a cozinha tem que medir 35% do tamanho do salão. Mas a coffee shop, a tabela já diz que a cozinha tem que ter 15% do salão. Se o salão mede 120 metros quadrados, a área de produção da cozinha vai ter que ter 18 metros quadrados. O depósito é 50% da cozinha, se a cozinha mede 18, o depósito dá 9 metros quadrados. Banheiro masculino, 80 homens vezes 0,05, 4 metros quadrados. Banheiro feminino, 80 mulheres vezes 0,06, 4,8 metros quadrados, lembrando que o banheiro é o mesmo coeficiente de eventos. E aí o vestiário masculino e feminino para coffee shop é o mesmo coeficiente para o vestiário masculino e feminino. E a gente tem aí 4,8 metros quadrados cada um deles.
Quando eu somo todos esses itens azuis, eu chego à área total dos alimentos e bebidas. Todos os espaços do restaurante internacional e todos os espaços da coffee shop somam 611,65 metros quadrados. E os últimos coeficientes que eu não tinha apresentado para vocês, né, que diz respeito à área de lazer. Piscina. Falou em piscina, eu preciso saber se é piscina simples de um hotel de cidade ou uma piscina de hotel de cidade com deck. Simples é quando só tem pedra em volta da piscina. E com deck é quando tem a madeira. Então, se é um hotel na cidade, ele vai ter a possibilidade de ter uma piscina com deck ou sem deck. Piscina sem deck, eu vou calcular 0,9 metros quadrados vezes a quantidade de unidades habitacionais. Se for com deck, 1,5 metro quadrado vezes o número de unidades habitacionais. Vamos supor que eu atinja 200 metros quadrados para piscina. Se eu quiser ter 10 piscinas, eu vou usar os 200 metros quadrados para construir as 10. Eu não multiplico por 10. Se eu tiver só uma piscina, ela vai medir 200 metros quadrados. Já para hotel de lazer, a gente usa 1,5 metro vezes o número de UHs, independente se tiver deck ou não. Então, os hotéis urbanos, eu tenho uma forma diferente de cálculo, com deck ou sem deck, e hotéis de lazer é um único coeficiente. Se tem um spa, 0,4 vezes o número de UHs. Se eu tenho sauna, 0,4 vezes o número de UHs. Vamos supor que eu atinja uma medida de 80 metros quadrados para a sauna. A gente sabe que geralmente tem sauna seca e a vapor. São 80 metros para eu construir as saunas. Eu não multiplico por 2. 80 metros eu construo as duas. Eu posso construir cada uma com 40, uma com 50 e uma com 30. Quadra poliesportiva, sempre 800 metros quadrados. Parquinho, play, 30 metros quadrados. E se a região de piscina tiver vestiário para cliente, a gente usa 0,3 metros quadrados vezes o número de UH para o masculino e 0,3 metros quadrados vezes o número de UHs para o feminino. E além da área de lazer, que a gente chama de miscelânea. Miscelâneas são os extras. A gente percebe que existem hotéis que têm salão de cabeleireiro, tem hotel que tem agência de turismo, tem hotel que tem uma boutique, uma joalheria, uma farmácia. Então existem medidas mais ou menos padrão. Agência de viagem dentro de hotel, banca de jornal dentro de hotel, locadora de veículos, 10 metros quadrados cada lojinha. Boutique, joalheria, farmácia, um office, uma lan house, um ambiente de work, 50 metros quadrados cada elemento. E ambulatório, 3 metros quadrados. A matriz classificatória brasileira coloca o ambulatório como uma necessidade de hotéis 5 estrelas e resorts. Então, pessoal, com esses coeficientes, a gente consegue calcular o hotel inteiro. Calculo área administrativa, calculo hospedagem, calculo serviços, governança, calculo eventos, calculo AIB, calculo lazer, calculo miscelânea. Quando eu somar tudo, eu tenho uma área construída do hotel, que ainda não está finalizada. Vamos supor que, calculando todos esses setores, eu chegue a 3.000 metros quadrados. Quando eu chegar nesse valor, eu preciso inserir o que a gente chama de área de engenharia e área de recebimento. O que é a área de engenharia? A área de engenharia são aqueles espaços
usados com caixa d'água, com cisterna, com central de internet. Esses equipamentos ocupam espaço, gerador de energia. Então, se eu tenho que todas as áreas somaram 3.000 metros, eu vou pegar 6% de 3.000 metros e o que der eu vou usar para essa área de engenharia. E a área de recebimento diz respeito àquelas áreas de embarque e desembarque de bebidas, matéria-prima de restaurante, entrada de serviço, tirada de lixo, né? A gente precisa de uma entrada de serviços no hotel. Depois que eu calculo todos os setores, o que der de tamanho, 3% do que deu vai ser o recebimento. Então, se todos os setores somaram 3.000 metros, 3% de 3.000 vai ser o recebimento. 6% de 3.000 vai ser para a engenharia. Quando eu achar a medida da engenharia, quando eu achar a medida do recebimento, eu somo com a medida de todos os setores e eu finalmente posso dizer quantos metros, no mínimo, o meu hotel tem que ter. Aí, se a gente pegar o preço de construção, metro cúbico, o preço médio de metro quadrado construído, se eu sei o tamanho do hotel e quanto sai mais ou menos para o metro quadrado construído, eu já tenho uma ideia de quanto vai custar esse hotel, sem estar considerando aí decoração, móveis, essas coisas. Então, eu vou apresentar lá no final da disciplina um exercício, tem que se dizer todo construído, mas esse é o trabalho de vocês valendo. Isso vai ter que ser feito e postado no AVA, na aba que eu vou abrir, até o dia 26 de junho, valendo 2 pontos. Prova, a P2 vai ser somente no dia 26 de junho, vai começar no primeiro minuto de 26 de junho até às 11h59 da noite de 26 de junho. É uma prova que vai valer 7,5, porque os outros 2,5 pontos vão ser de trabalhos, 2 pontos desse e meio ponto do que vocês já fizeram, né? Eu estou corrigindo ainda. O que cai na prova? Eventos, alimentação e bebidas, e pode até ser que eu faça algum exercício de cálculo, que eu dê uma situação da área de alimentos e bebidas e traga nas opções a metragem quadrada que essa área de alimentação e bebidas vai ter que ter. Isso vai obrigar vocês a pegarem a tabela de coeficientes no AVA e resolver o exercício para escolher a questão certa. Prova optativa vai acontecer no dia 3 de julho, tá? Junho, eu errei. Dia 3 de julho, somente para quem não fechou. E ela vai começar dia 3 de julho, no primeiro minuto, até 11h59 da noite. Essa prova optativa, para quem tiver que fazer, vai valer 10 pontos. E a matéria dela é a matéria do semestre inteiro. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu me coloco à disposição. Peço que estudem para a prova. E mesmo depois da prova, eu lanço uma última aula sobre acessibilidade. E me despeço de vocês nesse semestre. Foi um semestre diferente, foi um semestre difícil, mas que trouxe aprendizagem para vocês enquanto alunos, para a gente enquanto professor e para todos nós enquanto indivíduos que têm importância na sociedade. É sempre um prazer trabalhar com vocês, peço desculpas por qualquer coisa e mantenham-se determinados no estudo e continuem se cuidando. Até logo, nos vemos na próxima aula.